Fala, cartoleiro! Como que vocês estão? Que rodada é essa 27, hein? Ficamos bem acima da média, infelizmente não acertamos o capitão, poderia ter ajudado a melhorar a nossa pontuação, mas tá de ótimo tamanho já conseguimos ficar ali na média dos 65 pontos para cima. Isso já vai ajudar bastante. E no vídeo de hoje eu vou trazer dicas e analisar a rodada de número 28, que vocês podem ver que está um pouco diferente, porque o mercado vai fechar terça-feira, 8h30 da noite, e vamos ter 8 jogos quarta-feira, já vai ajudar bastante. O problema é que o mercado fecha um dia antes, na terça-feira, por conta do jogo entre Santos e Atlético Paranaense. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer dicas e analisar a rodada de número 28, vou trazer o nosso time principal, que é focado em pontuação, e também eu vou trazer o nosso time de valorização, que é focado em ganhar cartoletes. Ok? Então, antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Ok? Então, partiu pro vídeo! Bom, e como vocês podem ver aí na tela, o nosso time principal, que é focado em pontuação, fez 67,17 pontos rodada passada, lembrando que a média dos cartoleiros foi de 43 pontos. Então ficamos ali mais de 20 pontos de diferença da maioria dos cartoleiros. Isso é muito bom. E no total nós temos 2.059 pontos e um patrimônio de 188 cartoletes. E para a 28ª rodada de goleiro nós temos algumas boas opções como o João Paulo, o Cássio, o Fábio, o Matheus Cavicchioli e um goleiro que por enquanto não está nos prováveis, que é o goleiro do Internacional, o Daniel, mas também pode ser o reserva dele. Qualquer um que jogar já vai estar de ótimo tamanho, porque essa rodada nós temos 3 times favoritos, que são Fluminense, Corinthians e Internacional. Qualquer jogador que você colocar desses 3 times, você vai estar muito bem servido, tanto da defesa quanto do meio, quanto do ataque. Você vai estar muito bem servido, porque o confronto que eles vão ter é muito favorável para eles. Eu fiquei na dúvida em qual goleiro colocar essa rodada e eu pensei, analisei e eu vou fazer uma aposta no meu time. Vou tirar os prováveis aqui, vou colocar o Walter do Cuiabá, que está machucado, então ele não vai jogar, e vou colocar o Matheus Cavicchioli, porque ele tem uma boa média fora de casa. O Cuiabá não é aquele time que faz tantos gols assim, então pode juntar o útil ao agradável e esse jogo ser muito bem um 0x0 ou até mesmo 1x0 para o América Mineiro. Com isso, o Cavicchioli pode sim fazer algumas defesas e de quebra levar o SG a seu favor. Mas caso ele negative, ele não irá entrar no nosso time, por conta que ele está no nosso banco de reservas. E espero que essa rodada realmente o nosso goleiro titular, entre aspas, jogue. Porque rodada passada eu fiz aquele hackzinho colocando o Bento no gol e colocando o Fernando Miguel no banco de reservas, que era o nosso titular, porque o Bento estava suspenso. E acabou que o Bento não ia jogar de qualquer forma mesmo e o Fernando Miguel não jogou literalmente. Então eu fiquei sem goleiro para aquela rodada passada. E espero que essa rodada no Matheus Cavicchioli jogue e faça uma boa pontuação para ajudar no nosso time. De zagueiro para essa rodada nós temos várias opções como o Nino, o Maicon, o Vitor Cuesta, o Gil, o Mercado, o Vitão do Internacional também é uma boa opção, o Joaquim e o Bruno Mendes do Corinthians. Para mim, essas são as melhores opções de zagueiro para essa rodada. E dos demais aqui para baixo, eu não indicaria nenhum. Por enquanto, para essa rodada, vou escalar o Mercado do Internacional e o Nino do Fluminense. Esse vai ser a minha dupla de zaga. De laterais para essa rodada nós temos várias opções aqui, como o Juninho Capixaba, mesmo sendo um jogo super difícil, que é contra o Flamengo, mas no meu ponto de vista esse jogo vai ser bem duro e quem sabe o Fortaleza não saia com SG aí. Fora que o Juninho Capixaba fez 6,50 rodada passada, sem gol e sem assistência, e sem o SG também. Então ele tá com uma média muito boa, pelo menos de algumas rodadas para cá. Então ele é uma ótima opção também. Assim como o Fagner é uma boa opção, Samuel Xavier, René, Fábio Santos também é uma ótima opção. E dos demais aqui eu não vejo nenhuma outra boa opção. Talvez o Rodinei assim, mas bem fora da curva mesmo. Mas para mim
é do Fábio Santos, René e Samuel Xavier. Para mim, essas são as melhores opções. Por enquanto, vou colocar René do Internacional e vou colocar o Juninho Capixaba do Fortaleza. Vou fazer uma aposta no gol e na lateral. De meio campista para essa rodada nós temos várias boas opções, como Gustavo Scarpa, Edenilson. O Ganso é uma ótima opção, principalmente e muito por conta do adversário, que cede muitos pontos para os meio-campistas adversários. Então, o Juventude cede muitos pontos para jogadores do meio de campo. E o Ganso está sendo um dos principais jogadores ali do meio de campo, junto com o Arias. Então, Ganso e Arias são duas boas opções. Assim como o Fausto Vera está vindo de ótimas pontuações, é claro que negativou a rodada passada, mas ele já mostrou que ele é um bom roubador de bola, tanto que ele fez 7, 9, 10 e 9,50 sem gol e sem assistência, apenas com desarmes, então ele é uma ótima opção. Assim como Alan Patrick do Internacional também é uma boa opção, o Arias, que eu já tinha dito, é uma boa opção também, e o Renato Augusto também é uma ótima opção, principalmente pelo adversário. Para quem não lembra, o último jogo entre Corinthians e Atlético Goianiense na Arena Corinthians foi 4-1 para o Corinthians, com 3 assistências do Renato Augusto. E também tivemos 3 gols do Yuri Alberto. Claro que isso não quer dizer nada, mas para quem quiser ir pelo aproveitamento no último confronto, tanto o Yuri Alberto quanto o Renato Augusto são duas boas opções. E dos demais aqui eu não indicaria ninguém, talvez o Lucas Sacha, mas o confronto é bem complicado. Para quem quiser fazer uma aposta, é válido para a rodada. Mas os demais eu não vejo ninguém com uma boa opção. Então, por enquanto, para essa rodada, vou escalar o Fausto Vera, o Ganso e o Gustavo Scarpa, mesmo sendo um confronto difícil, fora de casa, mas estamos falando do líder do campeonato. E fora que também o Atlético Mineiro não está vindo numa boa fase. Então, por isso, eu vou ir com o Gustavo Scarpa, mesmo sendo um jogo mais complicado. De atacante para essa rodada, nós temos várias opções, mas uma que entra aqui como na lista das unanimidades, que é o Germancano. Não podemos deixar de fora o Cano nessa rodada. Primeiro porque ele é um dos artilheiros nessa rodada, e fora que também ele pega o último colocado, o time que mais toma gol fora de casa. Então, Cano tem que estar no seu time. Pode ser que não de capitão, mas ele pelo menos tem que estar no seu time. Outras boas opções: Roger Guedes do Corinthians, Marcos Leonardo do Santos, Yuri Alberto do Corinthians, Alemão do Inter, Pedro Henrique do Internacional e uma opção um pouco mais barata, mas que tem um enorme potencial, Matheus Martins. Para mim, essas são as melhores opções de atacante para essa rodada. É claro que você pode muito bem dobrar o Corinthians no ataque com Roger Guedes e Yuri Alberto. Você também pode dobrar o Fluminense no ataque com Cano e Matheus Martins. Você dobrando algum desses dois times, você já vai estar muito bem servido. E caso você queira fazer uma aposta um pouco mais ousada, você também pode dobrar o ataque do Internacional com Alemão e Pedro Henrique. Então, por enquanto, para essa rodada, vou colocar Alemão do Internacional e Yuri Alberto do Corinthians, juntando com o Cano que eu já tinha escalado, que era unanimidade. De capitão para essa rodada, para mim tem duas boas opções, que é o Cano, que é o que a maioria dos cartoleiros estão indo, e uma outra opção válida para a rodada também, caso você queira fugir um pouco do Cano, é o Yuri Alberto, pelo confronto que ele fez na última partida entre Corinthians e Atlético Goianiense, que ele fez 3 gols. Mas eu não vou fugir muito, vou ir com o Cano, que para mim tem o confronto mais favorável. E de técnico para essa rodada, como eu já disse, são três times favoritos, que é Corinthians, Fluminense e Internacional. Então, Vitor Pereira, Fernando Diniz e Mano Menezes, qualquer um desses três você já vai estar muito bem servido. E pelo confronto, vou colocar o Fernando Diniz no meu time, que para mim tem o confronto mais favorável. De goleiro reserva, nós já temos o Matheus Cavicchioli, que é o nosso titular barra reserva, né? De lateral reserva, vou colocar o Fábio Santos. De zagueiro reserva, vou colocar o Bruno Mendes do Corinthians. De meio-campista reserva, vou colocar o Arias do Fluminense. E de atacante reserva, vou colocar Pedro Henrique do Internacional. Para a 28ª rodada, o nosso time principal está escalado da seguinte forma: com Walter no gol, René e Juninho Capixaba nas laterais, Mercado e Nino na zaga, Fausto Vera, Ganso e Scarpa no meio, Cano, Alemão e Yuri Alberto no ataque, com Cano capitão. Nosso técnico é o Fernando Diniz.
O custo do time está em 116 cartoletes. No banco de reservas nós temos de goleiro Matheus Cavicchioli, que é o nosso goleiro reserva barra titular. De lateral reserva nós temos Fábio Santos. De zagueiro reserva Bruno Mendes. De meio campista reserva Arias. E o nosso atacante reserva é o Pedro Henrique, do Internacional. Lembrando que esse time aqui é focado em pontuação. Então não escale esse time pensando em ganhar cartoletes, ok? Mas agora eu vou colocar aí na tela para vocês um time que é simplesmente focado em ganhar cartoletes, ok? Então põe aí na tela. Bom, e como vocês podem ver aí na tela, o nosso time valorização fez 38,82 pontos rodada passada. Ficamos abaixo da média dos cartoleiros, mas o objetivo desse time é ganhar patrimônio. E como vocês podem ver aí na tela, o nosso time tem 303 cartoletas de patrimônio. Conseguimos atingir o nosso objetivo aí com 11 rodadas de antecedência aí, que o objetivo desde a primeira rodada era conseguir no mínimo 300 cartoletas no final da 38ª rodada. Conseguimos aí com um pouco de antecedência. Poderia ter sido melhor, mas já conseguimos atingir o objetivo. Então, para a 28ª rodada, o nosso time valorização está escalado da seguinte forma, com João Paulo no gol, Fagner, Samuel Xavier nas laterais, Mercado e Gil na zaga, Gustavo Scarpa, Fausto Vera e Arias no meio, Yuri Alberto, Marcos Leonardo e Roger Guedes no nosso ataque, com o Yuri Alberto capitão, nosso técnico Fernando Diniz. E o nosso time de valorização está com as mesmas 116 cartoletas do nosso time principal. Como vocês podem ver, nosso time de valorização tem vários jogadores que também estão no nosso time principal. Por quê? Porque a maioria dos jogadores que são ótimas opções para essa rodada tá muito bom para valorizar também. Então é por isso que o nosso time de valorização tá praticamente o mesmo valor do nosso time principal. Com alguma ou outra alteração, a base do time praticamente é quase a mesma. No banco de reservas nós temos Marcelo Lomba no gol, Fábio Santos na lateral, Bruno Mendes na zaga, Renato Augusto no meio e o nosso atacante reserva é o Jefinho. Lembrando que esse time aqui é focado em ganhar cartoletes. Então, não escale esse time pensando na pontuação. É claro que alguma ou outra rodada o nosso time de valorização pode sim fazer mais pontos que o nosso time principal, mas o objetivo não é esse. Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Lembrando que qualquer alteração que tiver tanto no nosso time principal quanto no nosso time de valorização vai estar no primeiro comentário fixado. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui! Falou e tchau!